Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do IEPREV Talk, seu podcast de Direito Previdenciário do IEPREV, comigo, Amanda Maria Mapa. E hoje estou recebendo aqui, tendo a honra de receber essa personalidade do Poder Judiciário. Sou muito feliz pela disponibilidade. Presidente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, que é o Tribunal de Minas Gerais, o excelentíssimo senhor doutor Valisney de Souza, que já estava antes, né, na direção do TRF, agora como presidente desde o final de 2024. Que prazer imenso recebê-lo aqui, poder ter esse diálogo com o Poder Judiciário, né, porque além de anfitriã aqui do podcast, estou na lida também, né, da advocacia previdenciária, acompanhei toda essa transição do TRF1 para o TRF6, então estou muito feliz por recebê-lo, não só aqui no Congresso, estamos nessa segunda temporada do IEPREV Talk, gravando aqui dentro do Congresso, mas também por essa abertura que na pessoa do doutor tem permitido a toda a advocacia, né, estar aqui num evento como esse e estar aqui também no nosso programa. Estou muito feliz, muito obrigada, doutor, te passo a palavra. Eu que agradeço, Amanda, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz e alegre de estar aqui nesse 11º Congresso de Direito Previdenciário do IEPREV. Fiquei feliz pelo convite, só tenho que agradecer aos organizadores, ao presidente Roberto, do Marcos Brito e dos demais que me convidaram para esta abertura. E eu sei que este congresso será muito produtivo, será fundamental aí para estudos e mais pensamentos em prol aí do direito previdenciário. Nossa, muito obrigada. Doutor, passamos por uma grande transição, que foi a criação do TRF6, né, então hoje o estado de Minas Gerais tem um tribunal para ele, né, para chamar de seu, vamos dizer assim, um tribunal mineiro, né, antes pertencíamos ao TRF1. Foi um motivo de grande comemoração para toda a advocacia, mas também, junto com a comemoração, vem os desafios. Não é fácil, né? Fala um pouquinho pra gente como que se deu essa transição, o que o doutor, né, tem, como se diz, sentido do lado daí, que a gente está do lado de cá, né? O que o doutor tem, percebido, né, diante essa grande transição, uma grande mudança, né? Nós temos 91 tribunais no país, né? O Tribunal Regional Federal da Sexta Região é o mais novo, é o único tribunal aí criado depois da Constituição de 88. Os demais, falando agora em Justiça Federal, os tribunais federais eram 5 até 2022 e nós criamos, então foi o sexto. De modo que nós temos tribunais com 35, 36 anos, como são os 5 tribunais regionais federais, e um com 2 anos e 9 meses, que é o nosso TRF6. E aqui em Minas Gerais, tribunais seculares, como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que atravessou o Império, o Tribunal de Relação, o Tribunal de Justiça há mais de 200 anos, 300 anos, ou seja, tribunais tradicionais. E nós temos aí um bebê, diríamos assim, que é o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, e é de fato só vivendo isso para que se possa fazer alguma reflexão. A gente que está vivendo lá não consegue refletir ainda por fora, porque começar um tribunal, algo novo, tem muitas dificuldades. Nós tivemos uma primeira gestão da presidente Mônica Cifuentes, que fez uma gestão magnífica, guerreira, com muitas realizações, mas era um começo, muitas dificuldades, porque não se podia ter nada além em matéria orçamentária. Nós continuamos com alguns problemas, alguns resolvidos pela própria gestão da presidente Mônica, e eu agora, nesses 9 meses, com alguns desafios, muitos desafios à frente de um tribunal, porque um tribunal que começa é montar toda uma estrutura, desde os seus regimentos internos, provimentos, tudo para que ele possa funcionar além do pessoal. Nós temos grandes dificuldades mesmo de pessoal, em matéria de tecnologia também, né? Quando eu assumi, por exemplo, me perguntaram o que você vai fazer, como é que vocês estão avançando em inteligência artificial, por exemplo.
Eu disse: nós estamos começando na inteligência humana, nem isso nós temos tanto, embora todos os servidores sejam, né, comprometidos, inteligentes lá, mas nesse modo de inteligência humana, no sentido de que nós estamos ainda avançando nessa inteligência artificial. E graças a Deus que nós temos a inteligência humana lá, de servidores comprometidos, magistrados comprometidos e preparados para esse desafio. O que nós não temos é numericamente servidores, né? E a inteligência artificial também será um passo, porque em todos os tribunais ainda está começando. Mas o que eu quero dizer dessa questão de inteligência artificial é que nós ainda estamos nos fazendo, nós já estamos criando um tribunal montando um corpo tecnológico, montando ainda uma estrutura de gabinetes. Alguns tribunais, os demais tribunais têm estrutura, por exemplo, de mais de uma dezena de servidores. Os nossos desembargadores nos gabinetes menos de 10, são menos de 10 servidores, 7, 8 servidores. Tudo isso é começo, mas um começo promissor. Tenho certeza disso, porque estamos começando aí com 1 ano e pouco, mas na verdade eu percebo o TRF6, e aí enquanto usuária mesmo do sistema, ele já começou a grandes passos à frente justamente por essa questão tecnológica. A gente tem, o EPROC hoje que está, eh, à frente aí e conectando todas as partes, advogados, peritos, servidores, tudo ali, com alguns andamentos que são automáticos também. Eu acredito que isso seja sensacional, que aí aquelas formalidades processuais ali vai depender cada vez menos de um servidor fazer uma movimentação, que é uma movimentação que é automática, um concluso para despacho, alguma coisa assim. Então eu acredito que o TRF6 já nasce também um passo à frente com essa questão, tecnológica, caminhando, ao lado do direito. Mas ao mesmo tempo que a gente tem esse avanço tecnológico, a gente tem um outro problema de tecnologia que eu tenho percebido, que é do INSS, que é o maior litigante brasileiro. As maiores ações da Justiça Federal têm no polo, passivo o INSS. E aí eu tenho procurado algumas jurisprudências e estudado essa temática e tenho percebido que muitas jurisprudências, quando a gente busca lá aplicativo, INSS digital, nos retornam decisões onde o poder judiciário tem que atuar por uma falha técnica, tecnológica, inclusive, do INSS, por exemplo, em deferimentos automáticos, né. Então a gente tem a tecnologia, claro, precisamos dela, temos que evoluir enquanto ela, o direito está sempre ali um passo atrás, eu digo porque a tecnologia anda e o direito às vezes não consegue acompanhar, e ao mesmo tempo os problemas tecnológicos, por exemplo, do INSS, desaguando no judiciário. Então é sempre esse paradoxo da tecnologia envolvendo todo esse sistema, né. Sim, há um paradoxo muito grande mesmo, em tudo, nos momentos em que a gente vive. Eu também penso assim. Veja bem, nós criamos todo um sistema de precedentes, de recursos repetitivos, de precedentes qualificados, tudo isso para facilitar. Mas nós temos uma grande dificuldade dessa informação para saber. Eu creio que se todos nós, advogados, juízes, tivéssemos assim com um conhecimento completo de todos os precedentes, de todos esses precedentes qualificados, muitas das ações não entravam, nós teríamos mais racionalidade. Então, algo que veio para ser racional ainda precisa de uma estrutura para se racionalizar. Do mesmo modo, se a administração pública tivesse sabendo assim, lidar com isso. Então, nós temos uma coisa muito nova por um lado, que são os precedentes, ou seja, decisões dadas pelos tribunais superiores, que a administração deve seguir e que também o juiz deve seguir. O advogado não entraria com uma ação porque ele já não precisaria mais, e se o órgão previdenciário tivesse já atualizado com isso. Então há esse paradoxo que nós temos a decisão valendo para todos, mas muitas vezes dificuldades, e com isso nós temos recursos especiais, recursos de apelação, que não deviam estar mais ali nos tribunais. E nós temos um impacto disso. Muitos processos que estão na justiça não deveriam nem estar lá, já eram para ter sido eliminados por força desses precedentes. Por outro lado, nós temos também uma situação de que o nosso facilitou muito a vida do advogado, né, a tecnologia, mas tem essas dificuldades. Por outro lado, os tribunais precisam investir na tecnologia.
E aí, já voltando para o começo da sua conversa, nós investimos, e foi um passo muito bom no TRF6, na gestão anterior da presidente Mônica, de nós seguirmos o EPROC. Nós seguimos o caminho do EPROC, que são dois sistemas, o PJE e o EPROC. Num momento em que o próprio CNJ, que é o nosso Conselho Nacional de Justiça, ele dizia que só aceitaria o PJE. Só o PJE, não poderia ter o EPROC. Mas alguns tribunais insistiram, como o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pediu revisões disso, e na última gestão, já atual do CNJ, eles eliminaram isso. O ministro Luiz Roberto Barroso diz, eu não quero um sistema só. Vocês podem ter qualquer sistema, é PROC, PJE, e o importante é que haja uma plataforma única lá em cima, em que todos possam conversar, conversar esses sistemas. E nós optamos pelo sistema EPROC. Esse sistema EPROC é um sistema, ao ver dos advogados, dos juízes, melhor do que o PJE. É o que se diz no lugar comum. Então, os dois concorrem positivamente, porque, ora, o PJE tenta também crescer, que na maioria dos tribunais é o sistema PJE, o sistema processual, e o EPROC, ele é muito revolucionário, inovador, fácil de lidar. Então, nós temos esses dois sistemas. É possível que no futuro a gente siga só um, ou isso não vai interessar mais, mas nós apostamos nisso e nós temos bons resultados com isso. Além disso, também, nós vivemos em um outro momento, né? Nós não temos praticamente tribunais que tenham no papel. Nós já passamos do papel para o PJE, do PJE agora para o EPROC. O TRF6 nasce já num momento tecnológico muito bom. Então, o nosso tribunal ele não teve papel. O nosso tribunal já começou 100% digital. Esse foi um facilitador, esse foi um dos motivos suficientes, os motivos que favoreceram aí o trabalho do próprio TRF6. Problemas temos em todos os tribunais, a justiça brasileira está com excesso de demandas, mas o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com esse investimento em tecnologia, no caso do EPROC, entre outros, e com os serviços que prestas e também a proximidade do cidadão mineiro, está aí presente, prestando seu serviço e querendo mais com juízes, desembargadores, todo o corpo de funcionários, pretende aí ficar e ficará, eu tenho certeza, sendo uma das instituições que prestam bons serviços à sociedade mineira e brasileira. E eu acredito que a atuação do doutor foi muito especial no sentido de, olha, apesar de toda essa evolução tecnológica e de estarmos online, de estarmos conectados, o doutor teve a preocupação de, por exemplo, fazer esse julgamento itinerante, né, a segunda instância itinerante. Conta pra gente um pouquinho disso, porque eu achei de uma sensibilidade, porque muitas vezes nos apoiamos na tecnologia e tá tudo bem, e vamos andando para frente, mas o contato, a presença, isso nada vai substituir. E o doutor teve essa preocupação, eu achei de uma grande sensibilidade, assim. Sim, nós vivemos esse outro paradoxo. A nossa Constituição diz que o juiz deve residir na comarca. Qual é o paradoxo? Hoje é a tecnologia. Os próprios órgãos, as procuradorias federais, procuradorias mesmo estaduais, elas saíram dessa base territorial. Mas o juiz tem esse dever constitucional de ficar ali na base territorial. Qual é o lado bom disso? O lado bom é que o juiz que está no seu território, na sua comarca, na sua jurisdição, na sua vara federal, e aqui nós temos 26 subseções judiciárias, com muitas varas federais em cada subseção, algumas só com uma vara, mas nós estamos bem espalhados nas 25 cidades do interior e na capital, com muitas varas federais. E o paradoxo é justamente esse: o juiz precisaria ficar lá ou ele poderia prestar o mesmo serviço fora? Então há essa... E quanto mais a gente se tirar o juiz, essa não é a política do CNJ nem do nosso tribunal, é que o juiz se fixe lá, é importante, porque ele vai conhecer o seu jurisdicionado, ele vai conhecer a realidade, porque senão se torna hoje um juiz muito longe da população. Mas, ao mesmo tempo,
a tecnologia está afastando o juiz do seu território. E há uma resistência na medida do possível, porque a gente sabe que no futuro é possível que aconteça que a justiça vai ser um serviço e não vai ser mesmo um prédio, um tribunal, né? É possível que nós tenhamos um trabalho mais ou menos como o dos Correios. Hoje a gente posta uma carta e não sabe como é que isso vai chegar lá, né? Então, mais um serviço, menos prédios, menos edifícios. Mas, na medida do possível, eu penso que deve ter hoje um momento de meio termos. Meio termo no teletrabalho, ou seja, hoje se fala em trabalho híbrido, você fica um tempo fora do seu edifício, depois também fica um tempo da semana ali. A mesma coisa, esse trabalho híbrido é o que mais se conforma aí. E essa importância de que o juiz possa estar presente é para que não dê decisões absurdas, decisões longe da realidade, decisões mecânicas, e hoje a gente está vivendo muito isso, essa automoção das decisões da justiça, das petições dos advogados. É necessário olhar realmente para a população, para o jurisdicionado. Eu tenho entendimento que juiz ele veio para julgar, juiz deve julgar, né? Eu fiz um concurso para julgar com justiça. A gente já sabe que mudou muito, né? A gente sabe os próprios precedentes, os juízes não estão julgando mais, eles estão acompanhando os precedentes. Então, está ficando muito automotivo, mas eu ainda acho que o juiz que deve ser valorizado é o juiz que verifica realmente aquela situação fática, porque o processo é fato, direito, né? E decisão. E eu acho que isso não pode se perder. Essa parcela ainda de julgamento do ser humano para o ser humano, olhando o fato, isso ainda deve ser valorizado. É certo que existem causas só de direito, causas repetitivas, essas sim, se pode só seguir o precedente, se pode julgar, mas ainda há uma margem fática, porque o direito não é abstrato, né? A lide não é abstrata, ela ocorre ali com as suas peculiaridades, em que as pessoas chegam na justiça com os seus problemas e nem sempre um problema é igual ao outro, né? Às vezes, e muitas vezes, ou a maioria das vezes, os problemas são diferentes, é necessário ter esse olhar para o fato em si. E só vai olhar para esse fato aquele que conhece a realidade e poderá julgar bem. E com isso, nós tivemos uma experiência na Justiça Federal, até antes da criação do tribunal, com a Justiça Itinerante de primeiro grau. Aqui no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, a gente inovou e fizemos uma experiência recente, foi sexta-feira agora, dia 6 de junho de 2025, onde nós criamos levamos o Tribunal Regional Federal, que está aqui só na capital. Nós tivemos essa experiência única em toda a Justiça Federal brasileira, em que nós levamos os desembargadores e desembargadoras para uma sessão na cidade de Montes Claros, onde nós nos aproximamos, fizemos até no próprio prédio da OAB, esses julgamentos do plenário judicial, do plenário administrativo, julgamos recursos especiais, extraordinários, os agravos, também procedimentos administrativos do pleno administrativo do tribunal, do conselho de administração. Foi uma experiência, então, de aproximação com o cidadão, porque aqui essa é a peculiaridade. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região é peculiar porque ele é único num só estado. Então, é um tribunal federal dentro de um único estado. Os outros, um fica em São Paulo, Mato Grosso do Sul, outro Rio de Janeiro e Espírito Santo, o do Sul em 3 estados, e o TRF, um da 1ª Região, com 3 estados, além dos outros 6 do Nordeste. Mas nós estamos aqui com uma experiência nova, então nós precisamos nos aproximar e levar a Justiça Federal, não só de primeiro grau, porque já está lá e precisa crescer. A necessidade de mais juízes, porque Minas é muito grande, são 853 municípios, e nós queremos também levar o Tribunal Regional Federal, que é o julgamento de segunda instância também, mais próximo do cidadão do interior e também da capital. Foi uma experiência muito feliz, né, de ter essa proximidade e de ser cada vez mais mineiro, porque Minas Gerais são várias minas de verdade, né? Cada cantinho de um jeito, com a sua cultura, e isso faz toda a diferença, essa proximidade faz toda a diferença, até para que a pessoa tenha um senso também de justiça, de que, olha, está sendo pensado o meu caso, né? Não é mais eu estou tendo ali uma pessoa que
leu a minha vida, que leu ali, o meu histórico, eu falo, o direito previdenciário não adianta, né, cada causa é uma causa. Quando a gente fala em histórico previdenciário, a gente está falando, na verdade, da vida da pessoa, de uma pessoa que às vezes começou a trabalhar ainda criança na roça, com 12 anos de idade, que pode ter esse tempo reconhecido. A gente está falando de um mineiro que trabalhou em uma mina de subsolo e que, sujeito a explosivos, teria aí uma atividade especial, insalubre. Então, quando a gente fala em direito previdenciário, histórico previdenciário, a gente está falando da vida. E em um momento tão importante, que é o julgamento, por exemplo, no caso de uma aposentadoria, você vai mudar a vida dessa pessoa, né, em um cenário, de que ela trabalhou a vida inteira, quem não, né, na verdade, trabalha a vida inteira, ansiando esse momento, essa aposentadoria. Então, de fato, foi uma experiência muito feliz e pautada nela, eu gostaria de ouvir do doutor, né, se o que mais a gente pode esperar dessa gestão? Vão vir novos projetos? Tem alguma coisa aí que o senhor pode fazer um spoiler para a gente do que ainda, né, a comunidade jurídica pode aguardar? Eu sinto o trabalho de gestão como um dever, né? Nós estamos assim, nós somos servidores públicos, eu fui escolhido na presidência, então não tenho assim nenhum cunho político de dizer vou criar algo que possa eh, levar meu nome ou de algumas pessoas ou de um grupo, mas sim o tribunal. Agora, em nome do tribunal, a gente faz tudo. A gente está querendo fazer tudo o que é possível dentro das nossas limitações por essa instituição, o Tribunal Regional Federal. Eu que sou da Justiça Federal, tenho 30 anos como juiz, né? Fui como juiz federal e depois de 29 anos e pouco, fui alçado ao Tribunal Regional Federal. Então, dou minha vida, uma parte da minha vida à Justiça Federal. E com isso, é o meu mundo, foi toda a minha razão da minha existência profissional, né? Embora tenha tido outras experiências profissionais, mas a Justiça Federal é a instituição que eu amo. E por ela, nós estamos fazendo, na medida do possível, o que a gente pode fazer. Nós temos aí um tribunal novo, um tribunal em que não há previsão de recursos, a gente tem carências ainda, dificuldades, mas isso é assim a vida. Sem dificuldades, a gente não consegue enfrentar. Nem tudo que é fácil, né? Trabalhar com muitos recursos é fácil gastar. Agora, trabalhar com parcos recursos é mais difícil, e esse é o grande desafio. Trabalhar com poucos recursos e tentar fazer o máximo possível que a gente e que a nossa capacidade intelectual possa fazer, mas não é só só o presidente, né? O que nós temos de interessante no Tribunal Regional Federal 6 é porque é feito a várias mãos, né? Várias pessoas ajudando, todos entraram nesse ritmo, seja o servidor lá da ponta, o servidor que está lá em diversas cidades, Manhuaçu, Teófilo Otoni, ele está lutando pela Justiça Federal, como aqui também na própria presidência, os servidores da presidência, servidores da corregedoria, servidores da diretoria do foro, servidores dos gabinetes dos desembargadores, os desembargadores, as desembargadoras, os juízes federais. Então, na verdade, é um trabalho de muitas mãos, de gestão, mas tudo em prol aí dessa missão jurisdicional que é julgar, mas com essa que você falou muito bem, não adianta só julgar, é necessário julgar bem, julgar com qualidade, julgar com menos erros, né, julgar com consciência de que está prestando um bom serviço. E é essa a nossa missão. Ó, vou aproveitar aqui a oportunidade para já jogar uma ideia. Os multirões, quando eventualmente eram feitos, quando ainda pertencia ao TRF1, a gente percebia, assim, um desafogamento, ainda que temporário, porque a gente sabe que o INSS é um descumpridor do seu papel social reiterado, não é à toa que são tantas ações, não é à toa que a advocacia previdenciária também tem crescido tanto. É uma resposta aos indeferimentos, às negativas do INSS. Mas eu percebo que, de repente, ali, quando se tem esses mutirões, e aí tem muito tempo que a gente não tem aqui na nossa região, a gente percebe alguma coisa sendo feita, assim, não que não esteja, a gente já conversou aqui o quão está sendo trabalhado, mas a gente percebe um desafogamento, assim, né, é como se desse um suspiro. "Espera aí, vamos respirar que a gente resolveu um tanto de coisa que estava parado". Seria uma boa pedida? Com toda certeza. Nós vivemos em 2004 com a emenda constitucional 45, a criação da justiça itinerante e das câmaras descentralizadas, das quais eu falei agora. Nós fizemos uma ideia de
câmaras descentralizadas itinerantes, com essa ida a Montes Claros na sexta-feira, e nesse julgamento lá, mas tem também a justiça itinerante do primeiro grau, que essa é mais próxima mesmo do cidadão, porque o tribunal itinerante são de recursos que nós vamos tentar levar os recursos daquela região e julgar lá, e também em turmas recursais. A ideia de justiça itinerante, ela é muito boa, já serviu muito ao Brasil. O TRF1 fez diversos itinerantes, todos os TRFs fizeram, aqui o TRF1 também fez em Minas Gerais, realmente tem um impacto positivo muito grande. Mas o que se descobriu, tem aí umas situações. A primeira é que a justiça itinerante mesmo em si, ela precisa ser programada, ela tem uma certa despesa, e o nosso tribunal não poderia fazer continuamente por causa de economia, né? Havia uma imposição orçamentária, mas isso não é um motivo absoluto de obstáculo. Mas o problema é que esse modelo de justiça itinerante, ele foi modificado aqui em Minas Gerais, principalmente em outros lugares, com as unidades avançadas de atendimento, ou seja, em vez de você ficar ali e voltar, você leva os juízes em tal lugar, numa cidade, por exemplo, como Manga, vai lá e Manga faz, ali volta, ou numa comunidade indígena, ou em algum lugar onde haja a necessidade de fazer, você monta lá uma estrutura permanente. Então nós temos hoje essas unidades avançadas em vários lugares já, e inclusive nós criamos lá num julgamento administrativo, e fizemos convênios com o Tribunal de Justiça, com a própria OAB, para a criação de mais unidades avançadas. Nós temos hoje 24, vamos criar 12, então nós montamos em um prédio mais afastado da sede da Justiça Federal, e lá a gente monta um polo com computadores, com perícias. É como se a gente dissesse, é uma justiça itinerante permanente, fica lá. Não tem o mesmo impacto, porque muita gente às vezes não sabe, mas evita daqueles cidadão que está lá no campo, por exemplo, que está distante para chegar, por exemplo, em Governador Valadares, onde tem Justiça Federal, em Montes Claros, em Uberaba, em Uberlândia, em São João del Rei, ou mesmo em Teófilo Otoni, ele procura aquele município e lá com o advogado, e lá ele, depois de entrar do processo, faz a perícia, pode fazer a termação, lá naquele lugar tem pessoas preparadas para termação. Então nós apostamos no TRF6 nas unidades avançadas de atendimento, que é uma variante do que o CNJ estimula, que lá ele estimula só um ponto digital que é menor. Nossa estrutura é maior. Nós temos uma estrutura física como se fosse uma mini vara ali, com servidores, sejam da prefeitura, seja do próprio Tribunal de Justiça, que cede, estagiários da Justiça Federal, mas sempre sob o controle desse juiz que está naquela subseção. Não é um itinerante, mas ele procura alcançar também esses serviços. Em alguns lugares nós temos números expressivos de ações entradas lá, principalmente na região ali de Teófilo Otoni, do norte de Minas. Temos cidades que têm impacto, inclusive financeiro, cidades de 14 mil habitantes, você tem ali de benefícios previdenciários pagos, valores expressivos, e pessoas que foram atendidas ali expressivas. Então nós apostamos nas unidades avançadas de atendimento, as UAAs, mas aí sua ideia é boa. Isso não impede de nós verificarmos uma situação em que se pode localizar um lugar onde não tenha UAA, onde haja um foco muito grande de demanda reprimida previdenciária. Nesse estudo que a gente já está começando a fazer, se houver essa possibilidade de se levar o juiz para lá de primeiro grau, e mais ainda, a ideia é levar a própria turma recursal. Então para que os julgamentos ocorram quase no mesmo tempo. Então o juiz julga ali, né, faz-se acordo ou não, e se houver recurso, a própria turma recursal ali já fica preparada naquele itinerante para julgar e definitivamente faz coisa julgada no mesmo dia, uma ação. Porque os itinerantes eles vão, mas ainda tem recursos para turmas recursadas que ficam em outros lugares. No caso, aqui nós só temos turmas recursais em Juiz de Fora, Uberlândia e em 3 em Belo Horizonte. Então, se você vai lá com a Justiça Itinerante, no caso Previdenciário Juizado Especial Federal,
do juiz de primeiro grau que vai julgar juízes itinerantes, você teria também uma turma recursal itinerante para julgar o recurso no mesmo momento. Essa ideia é muito boa sua, e é possível que nós vamos avançar aí nesses próximos anos com alguns itinerantes. Nossa, excelente, gostei dessa, chama aí, né, de ter acendido aí essa chama para essa ideia. E, doutor Valisney, eu tenho que, destacar, né, mais uma vez, né, agradecer, já caminhando aqui para o final, destacar, né, a sua atuação enquanto uma pessoa acessível, enquanto, um magistrado que está abrindo as portas do TRF para a advocacia, para o diálogo, né, que é muito importante, que somos, os atores que estão juntos ali, né, que é a advocacia, no caso previdenciário, o INSS e os julgadores, os magistrados, né, em uma relação que a gente, como a gente estuda, né, triangular aí, mas em diálogo, né, em diálogo, sempre para, o melhor da justiça em si, né, que é fazer a justiça, que é concretizar o direito, porque o direito que está na lei ali, sem ele ser aplicado, de nada vale, né, então acho que a justiça é isso, é a concretização do que está na lei. E como o doutor bem falou, o quanto impacta as pessoas, pequenas cidades, muitas vezes têm o PIB totalmente impactado e dependente de benefícios previdenciários, de benefícios assistenciais. Então faz uma grande diferença, principalmente em municípios menores, pequenos. Minas Gerais é recorde aí dos mini municípios, municípios de 2.000 habitantes, e que faz uma diferença enorme. E aí quero agradecer muito, né, essa parceria que pode se dizer assim que tem sido feita institucionalmente, né, com a OAB, com o IEPREV, com todos os institutos que estão lutando aí pela defesa do direito social em si, contra o retrocesso social, né. E agradecer a sua presença aqui, agradecer o diálogo, passar a palavra para o senhor, né, se despedir desse público que também está nos ouvindo no Spotify, no YouTube, eh, porque a sua presença enriqueceu muito, né, não só o congresso, como o podcast também. Te agradeço. Eu que tenho que agradecer e dizer que nós do Tribunal Regional Federal da Sexta Região e estamos abertos, né, e ficamos felizes com algumas parcerias que a gente fez com a OAB, porque nós precisamos, em gestão, principalmente quando há escassez de recursos, de parcerias. Fazemos muitas parcerias com o Tribunal de Justiça, que está muito avançado tem já uma experiência antiga em muitos setores. Nós, com a própria Fazenda Nacional, com a Procuradoria Federal, para essa redução de demandas, com a própria AGU mesmo em si, a Procuradoria Federal da União, né, e a própria Advocacia Geral da União, porque são órgãos diferentes, né, pelo menos processualmente, e a Fazenda Nacional, também a Advocacia Estadual, todos os órgãos nós procuramos fazer também, é uma das nossas iniciativas, de procurar fazer parcerias para redução de processos, e isso tudo em prol mesmo do próprio jurisdicionado. E essa parceria com a OAB, eu só tenho que agradecer, porque a OAB de Minas Gerais está sempre nos dando apoio, né, mesmo lá em Montes Claros, né, estivemos juntos lá, tanto a local como daqui, né, e eu acho que o advogado, como diz a Constituição, é essencial à justiça. Sem a advocacia nada se constrói nesse mundo jurídico. Eu agradeço bastante o convite e estar esse momento aqui, alguns minutos, na sua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agora eu não posso deixar de aproveitar que você, só para, como diz, fechar com a chave de ouro que o doutor falou aí, né, da importância da advocacia. E o doutor sabe que o previdenciarista, o advogado, a advogada, sente isso nesse tratamento da Justiça Federal, seja por meio do balcão virtual, de forma atenciosa dos servidores, seja até mesmo pela atuação dos magistrados no momento de decote de honorários, por exemplo. O senhor sabe que reiteradas vezes, não é uma, né, é duas, são reiteradas vezes, quando estamos na justiça estadual, eventualmente, por exemplo, um benefício de acidentário, que é competência da justiça estadual, nós peticionamos pedindo o decote de honorário, juntando o contrato, e não é deferido. Na Justiça Federal, a gente tem esse reconhecimento do nosso trabalho. Eu, pessoalmente, nunca tive nenhum problema de decote, o decote é imediatamente concedido, como é autorizado pela normativa, inclusive,
Mas a gente, o que o senhor disse aqui não são só palavras, são ações que estão refletidas no Poder Judiciário do TRF, do TRF6. Então, eu estou, em nome da advocacia aqui, né, agradecendo esse empenho e esse reconhecimento também. O que agradeço, nós estamos aí para atender. Eu acho que o advogado é o primeiro termômetro do judiciário, né? É o advogado que sente se o atendimento é bom, se é ruim, não é ele que está lá no balcão virtual. Hoje você não tem muita presença física, mas ele que manda o e-mail, ele que peticiona no processo, e o nosso grande trabalho, e não é fácil, é como atender e dar essa informação devida, dar andamento aos processos. São trabalhos de dois lados, né? O advogado instando e o juiz julgando, decidindo. E quanto isso for mais rápido e eficiente, melhor para a justiça e para todos. Isso, te agradeço, muito obrigada. Finalizamos mais um episódio do IEPREV Talk. Muito feliz de ter recebido hoje o excelentíssimo senhor presidente do TRF6 e finalizamos esse bate-papo incrível. E permaneça aí, estamos nas redes sociais, @IEPREV, estamos no Spotify, no canal IEPREV Talk, e no YouTube, estamos no canal do IEPREV, lá dentro está o canal do nosso podcast. Essa é a 2ª temporada, continue nos acompanhando. Até mais.